0.5? Tá gravando? Oiê! Juntos mais uma vez, mais um dia, graças a Deus. E antes da gente começar a nossa leitura hoje, vamos orar? Feche teus olhos. Senhor, eu sei que essa jornada ela também não é fácil. Muitas das vezes a gente se sente cansado, a gente se sente sem força, sem esperança. Mas Jesus, nós sabemos que os nossos olhos precisam estar fixos em Ti. E é Você quem nos renova. A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu peço, Pai, que essa reflexão e a leitura do capítulo 9 de João seja hoje um instrumento para que as nossas forças sejam renovadas para a glória do Teu nome. Eu convido você, Espírito Santo, para fazer parte dessa leitura, porque eu creio que a Bíblia é o único livro que eu consigo ler na presença do autor. Esteja comigo aqui, Espírito Santo, assim como esteja com essa pessoa do outro lado da tela. Em nome de Jesus, amém. Hoje, o capítulo que a gente vai ler é o capítulo 9, e esse capítulo, ele é muito interessante porque ele tá inteirinho falando sobre um milagre. Do primeiro versículo até o último, os reflexos de um milagre extraordinário que Jesus fez. E a gente vai mergulhar sobre isso hoje. Então, já vamos abrir a Bíblia lá, no primeiro versículo do capítulo 9 do Evangelho de João. Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos pais dele? Jesus respondeu: Ele é cego sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa dos pecados dos pais dele. É cego para que o poder de Deus se mostre nele. 5. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, fez um pouco de lama e com a saliva passou a mão nos olhos do cego e disse: Vá lavar o seu rosto no tanque de Siló. O cego foi, lavou o rosto e voltou vendo. Os seus vizinhos e as pessoas que costumavam vê-lo pedindo esmola perguntavam: Não é este o homem que ficava sentado pedindo esmola? É, diziam alguns. Não, mas é parecido com ele, afirmavam outros. Porém ele dizia: Sou eu mesmo. Como é que agora você pode ver? Perguntaram. Ele respondeu: O homem chamado Jesus fez um pouco de lama, passou a lama nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave o rosto. Então eu fui, lavei o rosto e fiquei vendo. Mais pra frente você vai ver que depois que ele falou isso, que o homem que era cego disse isso para os vizinhos e pra galera que já o conhecia, porque ele pedia esmola, eles foram levar esse cara até os fariseus. Nessa jornada que a gente tá lendo, a gente percebe que os fariseus são aquelas pessoas que estão sempre ali cuidando para que as leis de Moisés sejam cumpridas. Então eles levam o cego lá para atestar e confirmar essa cura. E nesse momento, os fariseus ficam sem entender, questionam o porquê novamente do milagre ter sido feito no sábado. E ignoram um grande milagre desse, mas se incomodam do motivo pelo qual o milagre ter sido feito no sábado, sendo o sábado sagrado para os judeus. E por isso eles não acreditam que essa pessoa que fez o milagre, Jesus Cristo, é o profeta, é o Messias, porque se fosse o Messias não ia desobedecer o sábado. Olha a mentalidade dos caras. E aí, começa uma discussão ali, o assunto fica sério. Os pais daqueles cegos são chamados para serem ouvidos pelos fariseus, porque eles querem atestar, confirmar se de fato aquele cara tinha nascido cego, ou se ele tinha se tornado cego em algum momento da infância. E aí os pais confirmam: sim, meu filho nasceu cego, e nós não sabemos quem o curou e como ele voltou a ver. Porque eles tinham medo, os pais desse rapaz tinham medo dos fariseus. Você vai ler e vai confirmar isso. E aí,
Chega um momento em que esse rapaz que era cego, questiona os fariseus do motivo pelo qual eles não estavam crendo que Jesus, que tinha o curado, era de fato o Messias. Lá no capítulo 30 ele fala isso, assim, ó. Sabemos que Deus não atende pecadores, mas ele atende os que o respeitam e fazem a sua vontade. Se esse homem não fosse enviado por Deus, não teria podido fazer nada. Olha o que o cara falou. E aí, chega um momento em que Jesus encontra novamente com esse rapaz que era cego, e Jesus pergunta para ele: você crê no Filho do Homem? Ele respondeu: Senhor, quem é o Filho do Homem para que eu creia nele? Jesus disse: você já o ouviu, e é ele quem está falando com você. Eu creio, Senhor, disse o homem, e se ajoelhou diante dele. E Jesus afirmou: eu vim a este mundo para julgar as pessoas, a fim de que os cegos vejam e que fiquem cegos os que afirmam enxergar. É muito poderosa essa passagem, é tremendo. E o que eu quero enfatizar hoje na reflexão é que esse mesmo Jesus que curou, ele continua curando até hoje. Não sei a enfermidade que você está enfrentando. A gente falou muito sobre enfermidades espirituais, né, enfermidades na alma, mas Jesus também cura enfermidades físicas. Jesus toca e é curado. As pessoas são curadas. Isso ainda acontece hoje. Então, ora comigo. Coloca a mão onde você tem uma enfermidade, onde dói. Ore e clame para que esse mesmo Jesus que colocou as mãos naquele cego de nascença, faça na sua vida também. E Jesus, as curas dele, muitas das vezes vai ao contrário do que a gente pensa que é o certo, do que é o correto. Jesus cuspiu no chão, pegou aquela lama e esfregou nos olhos daquele cara. Jesus pode fazer isso com você? Ele pode ir na contramão da cura que você está esperando? Você está disposto a receber uma cura, mesmo que seja fora daquilo com que você acredita ser o certo? Fora do que você está acostumado? Porque é essa cura que Jesus também pode fornecer. Então, ore, peça, clame, ele pode curar, ele continua curando, tá bom? Amém.